A paz do Senhor, Jesus, a todos meus amigos do Facebook, glória a Deus. Nessa tarde são 3 horas, 15 horas e 38 minutos, glória a Jesus, aqui na minha cidade. Quero trazer uma palavra de Deus, nesta tarde para nós. Deus, viu? Glória a Deus. Luciano Crispim, também a paz do Senhor, irmão. Vamos lá, vamos ver quem entra mais. Enquanto isso eu vou louvar o Senhor. Não reparem muito, que eu tô meio rouca ainda, tossindo demais, mas vou louvar a Deus sim, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor, me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei prazer verais, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém, glória a Deus. Que o nosso coração esteja sempre ligado no céu. Sempre você possa olhar para o céu, para os montes, como disse o salmista. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro?
O meu socorro, o teu socorro vem do céu, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Está aí entrando mais gente. Compartilhem esse vídeo, viu? Tenho certeza que a palavra vai falar ao coração de alguém. A palavra de Deus é viva, é eficaz, né? E ela vai para o alvo, a fazer aquilo que apraz ao Senhor na vida de cada um. Amém? Eu tenho um canal no YouTube, Juliane Melo. Lá eu posto esses vídeos, posto louvores, posto a palavra de Deus, estudo. Que você venha se inscrever no meu canal, em nome de Jesus, né? Deixar o seu joinha e compartilhar em nome de Jesus, né? Para o crescimento da obra de Deus. E por falar em crescimento, vamos para a palavra, glória a Deus. A palavra de Deus é quem nos faz crescer diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Estava eu aqui estudando, né, a palavra do Senhor, meditando na palavra de Deus, e Deus foi me fazendo escrever, e eu quero aqui compartilhar com os irmãos, compartilhar com todos, os meus familiares, meus amigos que estão aí no Facebook, né, assistindo, e aqueles que ainda vão assistir também, um pouquinho, um pedacinho da palavra de Deus, né? Vamos aqui, se você tiver sua Bíblia, você vai marcando aí em nome de Jesus as referências, para que você venha examinar as escrituras sagradas, né? Porque a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, né? O meu povo tem perecido, tem errado o alvo, porque não examina as escrituras, né? São levados por ventos de doutrinas, são levados por falsas palavras de falsos profetas, e isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento, glória a Deus, né? Que todos recebam a graça de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E ter conhecimento é você conhecer mais a pessoa de Jesus Cristo, saber qual é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 8, versículo 32, Jesus ele disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, né? Quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta do engano, se liberta do erro, se liberta da confusão, se liberta de tudo que não agrada a Deus, porque aí a gente conheceu a verdade. E que verdade é essa? Ou quem é a verdade, né? João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E ninguém chega ao meu Pai se não for por mim. Então, precisamos crescer no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, e isso só se dá através da palavra de Deus. Amém? Então, vamos à palavra de Deus em nome de Jesus, né? A palavra de Deus está aqui na segunda carta ou segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e o versículo 18 apenas. Eu quero meditar um pouco nessa palavra com os meus amados que estão aí assistindo em nome de Jesus, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 18, anote aí em nome de Jesus, que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Eu fico embasbacada, eu fico maravilhada quando eu paro aqui, sento na minha mesinha e começo a estudar a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. A multiforme graça de Deus, a forma de Deus trabalhar é fantástica, é maravilhosa. Está aí, ó, meu pastor. Entrou, a paz do Senhor, pastor Carlos, glória a Deus. Estamos aqui meditando na palavra de Deus. Vamos compartilhar, né, com os irmãos, com todos, um pouco da palavra de Deus. Bom é meditar nessa palavra, né? Lá no livro de Josué, né? Vamos lá, livro de Josué, capítulo 1. Olha o que Jesus ele falou para Josué, viu? Depois que Moisés ele morreu, Deus ele levantou Josué para ficar como sucessor de Moisés. Quem conhece de Bíblia sabe, né, dessa passagem. E aqui quando Deus ele faz
né, essa revelação aqui para Josué, ele chama, faz esse chamado. Ele diz assim, ó, no versículo 8, no capítulo 1 do livro de Josué, Deus fala assim para Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha que conselho, que ordem, que coisa maravilhosa da parte do Senhor. Ele estava dizendo não só para Josué, mas ali Josué está representando aqui cada um de nós. Deus me chamou, Deus te chamou para uma grande obra. Deus tem algo maravilhoso e extraordinário para fazer na minha e na sua vida. E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. E estava eu aqui meditando nesta palavra, né? Que estamos aqui num propósito, aqui no meu grupo Preciosidades. Quero mandar um beijo para todas as minhas amadas irmãs preciosas de todo o Brasil, né? Estamos em oração, em propósito com Deus, né? Nesta palavra, já há 3 semanas, vamos entrar agora na 3ª semana e última, né? Crescendo na graça e no conhecimento de Deus, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai conhecendo mais a Jesus, né? E aqui eu anotei assim algumas coisas, né? Como o nosso tema que eu li ainda agora na 2ª carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, que vai dizer crescer na graça e no conhecimento, né? E eu parei e Deus me chamou a atenção nas 3 palavrinhas principais: crescer, graça e conhecimento. Então eu digo, vou para o dicionário, eu quero conhecer. Vamos lá. Fui para o dicionário, quero compartilhar com os irmãos, né, o que é crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Crescer, dicionário Aurélio diz assim, dicionário Aurélio diz que crescer significa desenvolver progressivamente por etapas, ou seja, aumentar, evoluir. Glória a Deus. E lá vai eu para o dicionário bíblico também, né? Porque às vezes as coisas do mundo, elas são meio contrárias às coisas de Deus. Mas vamos lá. Biblicamente, amados, crescer significa amadurecer na fé de Jesus Cristo. É se aprofundar no seu relacionamento com Jesus, é se tornar como Ele. Louvado seja Deus. O crescimento espiritual não é como o crescimento físico, né? O crescimento biológico. A gente sabe que todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, né? Se desenvolve, né? E aí vai chegar um momento que o crescimento para e depois ele morre. Mas o crescimento espiritual, ele é para sempre, sabia disso? Glória a Deus. Aquele que tem a vida, que tem Jesus, tem a vida eterna. E enquanto você tiver vida eterna, você vai ter crescimento espiritual da parte de Deus para a sua vida. Então, crescimento espiritual é esse crescimento que o apóstolo Pedro ele está falando aqui, quando ele diz crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O crescimento espiritual, aleluia, ele começa, amados, com uma sementinha. É uma sementinha que vai ser germinada, vai ser plantada. Ali ela vai ser cultivada e depois vai gerar um fruto. E onde é que essa sementinha é plantada e que semente é essa que dá esse fruto chamado, esse crescimento, né? Vamos chegar lá. Essa sementinha é a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. A palavra de Deus ouvida. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem acredita em Deus é porque um dia ouviu essa palavra. É porque um dia creu, acreditou na palavra que ouviu, deu crédito a esta pregação, né? A semente foi lançada nessa terra chamada coração, nessa terra chamada ser humano. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que não tem fé, que quem não tem fé não pode agradar a Deus. Então, o desenvolvimento desse crescimento, ele inicia primeiramente em ouvir a palavra de Deus. Lembra de Josué? O Senhor, ele disse, Josué, medite,
no livro desta lei, de dia e de noite. Não te aparte ela da tua boca, porque assim você vai prosseguir caminhando na sua vida, se desenvolvendo e crescendo. Aleluia, você vai se dar bem, glória a Deus. Então o crescimento espiritual começa com essa semente, você ouvir e dar crédito a essa semente chamada palavra de Deus. No princípio você vai passar por um processo de adaptação, né? Vai passar por um processo, um período frágil, você ainda é um bebê. Quando a gente dá crédito à palavra de Deus e recebe Jesus na nossa vida como nosso Senhor, nosso Salvador, porque quando andávamos no mundo, ou quando alguém anda no mundo, anda sem conhecimento de Deus, fazendo tudo que lhe apraz, fazendo tudo que a sua carne pede, achando que tudo é normal, andando por caminhos que não agradam ao Senhor, e acha que é normal. E o povo que anda no mundo, as pessoas que vivem no mundo sem conhecimento da palavra de Deus, não desenvolvem espiritualmente. São mortos espirituais, precisam nascer de novo. Como Jesus ele falou para Nicodemos, que na verdade era preciso nascer de novo. Então no começo é uma adaptação, é um nascimento. Vocês que são mães, né, sabe como é que se desenvolve, né, uma criança. A criança depois que nasce. Uma criança quando nasce é frágil, né, requer muito cuidado. Precisa de leitinho, precisa de um alimento que sustente esse início da sua caminhada. E à medida que ela vai crescendo, que ela vai se desenvolvendo, louvado seja Deus, você vai começando a mudar o alimento dessa criança, vai dando um alimento mais sólido, mais consistente, né, com nutrientes, né, essenciais à sua vida, à sua saúde. E a criança vai ficando troncudinha, né, vai ficando mais durinha, já começa a engatinhar. Glória a Deus. E aí depois de um tempo você já vai mudando novamente a alimentação. Ela já come coisa sólida, já come comida de adulto, né, na porção certa, com os nutrientes certos. E ela começa a querer dar os primeiros passinhos. E mesmo aí, nesse processo de adaptação, para ela se levantar, para ela começar a andar, ainda a mamãe ou o papai tem que dar a mão à criança. E às vezes a gente solta a mãozinha dela e deixa. E aí ela vai, dá um passinho, dois, cai. E aí ela se levanta novamente, vai, dá dois passinhos, cai de novo. E esse é o processo de adaptação, até que vai chegar o dia em que ela vai ficar de pé, vai andar com as próprias pernas e ninguém vai mais ter que estar segurando a mãozinha dela, né? Assim é na nossa vida espiritual. Assim é o processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual na vida do cristão. Aquele que recebeu essa sementinha e que deu valor a ela. Ele vai crescer, vai precisar, nos primeiros passos, de um tratamento especial, a palavra de Deus. É por isso, meus amados, que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Quando uma igreja, quando pessoas não se alimentam da palavra de Deus, se tornam pessoas raquíticas espiritualmente. Se tornam pessoas que não crescem, vão viver meninos na fé o resto da vida e não vai dar fruto. Aleluia. Então, com o tempo, esse crescimento, ele vai criando raízes, né? Vai firmando a pessoa na rocha, como Jesus disse, né, que é aquele que firma a sua casa na rocha, vem as tempestades, vem os rios, vem a chuva, vem o vento, balança aquela casa, mas a casa não cai. Por quê? Porque sua base está firmada, né? Porque sua base está pronta, alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Então, faz parte do crescimento espiritual você criar raízes, você fazer com que as suas raízes brotem ali, cresçam para baixo, anonimamente, sem ninguém perceber, mas Deus, ele está vendo todas as coisas. Então você vai criando raiz e assim você vai aumentando a sua fé, você vai acrescentando fé na sua vida através das experiências que você vai passando ao longo do seu crescimento espiritual. E com isso você vai superando as dificuldades, você vai aprendendo com as
experiências. E assim você vai se fortalecendo e ganhando experiência. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos, deixa eu vir aqui para Romanos, para ler para vocês. Aleluia. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo de número 5, versículo 3, olha o que é que Paulo ele fala, viu? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós que nascemos de novo, que nascemos para Cristo, que renunciamos o nosso eu e agora deixamos essa semente da palavra de Deus crescer na nossa vida, precisamos passar pelas tribulações. Para uma planta crescer, ela passa por etapas que são problemas na vida dela. O crescimento não é fácil, crescimento é difícil, crescimento dói, crescimento traz sofrimento. Glória a Deus, mas é necessário, olha o que Paulo disse, que nós temos que nos gloriar, ou seja, nos alegrar nas tribulações, porque a tribulação tem um propósito na vida daquele que crê em Deus. A tribulação tem um propósito de trazer para a vida daquele que crê, aleluia, paciência para a nossa vida. E uma vez você tendo paciência, vai gerar também dentro de você experiência. Porque quem passa por experiências tem o que contar. Quem passa por experiência pode orientar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você passou e você saiu dessa situação e foi vencedor. Então, da mesma forma que você aprendeu, agora você vai ensinar. Glória a Deus. E a experiência traz esperança para o nosso coração, para a nossa alma. E a esperança não traz confusão. Glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus é quem trabalha na nossa vida, né? Então, isso é o fruto do crescimento, glória a Deus, que a palavra de Deus gera na nossa vida. Quando Pedro ele está falando lá, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu estou ainda aqui falando da palavra crescimento. Crescimento é maravilhoso, glória a Deus. E quando a gente cresce ao lado de Cristo, glória a Deus, a gente vai gerar um fruto. Jesus ele disse lá em João capítulo 15, versículo 16, ele diz, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vocês vá e vocês dê fruto, e esse fruto permaneça. E esse fruto que Jesus está falando, ele faz parte do nosso crescimento. E esse fruto vai permanecer, porque a semente que foi lançada, que é a palavra de Deus, ela cair em terra boa, cair em terra, nós somos a terra, e essa terra for boa, dê crédito a essa palavra, a essa semente, ela vai ser germinada e vai dar um fruto maravilhoso, glória a Deus, né? Onde não há crescimento, como eu falei, há problemas, né? Então aqui o autor aos Hebreus, no capítulo de número 4, aliás, capítulo de número 5, o versículo 13 e o 14, deixa eu ler aqui para vocês o que é que o autor aos Hebreus fala quando as pessoas não querem crescer espiritualmente, não querem amadurecer. Hebreus, capítulo de número 5, versículo 13 e o 14, ele diz, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal.
Glória a Deus, né? Então, aquele que só vive se alimentando de leitinho, que não cresce, que não evolui na presença do Senhor, esse vai ser menino o resto da vida. Não vai crescer, vai ficar raquíticozinho, não cresce. Mas o autor aos Hebreus vai dizer aqui que o mantimento sólido é para os perfeitos. E esse mantimento vai nos fazer a gente se exercitar nas lutas, nas provas, nas experiências, fazendo com que a gente gere frutos para o Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. O crescimento, meus amados, depende de duas coisas. Quer crescer, quer desenvolver espiritualmente, vai depender de duas coisas. Uma delas é a vontade de Deus. E essa vontade é maravilhosa. A Bíblia diz que a vontade do Senhor para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. É óbvio que Deus, Ele quer que eu e você venhamos crescer no conhecimento dEle, né? Louvado seja Deus. E Ele se fez conhecido através do seu Filho Jesus, né? E a segunda coisa que depende do nosso crescimento é a nossa própria vontade. Se eu dou crédito a essa palavra e renuncio a mim mesmo para seguir a Jesus, eu vou crescer, Ele vai me fazer crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 10, o Senhor Jesus, Ele diz que nós precisamos nos submeter à vontade do Pai. Quando Ele deu aquele modelo de oração, o Pai Nosso, Jesus, Ele cita nesse versículo 10, Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja Deus. O que é que Ele está dizendo com isso? Que agora não é mais a minha vontade. Agora não é mais a sua vontade. Agora tem que ser feita a vontade do Pai. E muitas vezes a vontade de Deus não é agradável à nossa carne. Porque a vontade de Deus, ela é soberana, ela é maior, ela é mais alta do que a nossa. Os pensamentos do Senhor são mais elevados. E às vezes a gente não quer renunciar. Às vezes a gente não quer deixar aquela velha prática, aquele velho eu, aqueles velhos objetos, aquelas velhas amizades, aquelas velhas conversas. E para fazer a vontade de Deus, é muito chato, é muito trabalhoso, é muito dificultoso, é espinhoso, glória a Deus. Mas para crescer com Jesus, para crescer espiritualmente, é necessário que o reino de Deus, ele venha em nossa vida, né? Eu falo que nós temos dentro de nós um trono, e nesse trono está entronizado o nosso eu, o nosso ego. E o que é que acontece? Quando a gente dá crédito à palavra de Deus, a gente destroniza o nosso eu para que Jesus se entronize em nós, para que Ele venha reinar em nós. Nós somos o templo, né? A morada do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus está no meio de nós, está entre nós. Glória a Deus. E Jesus é quem precisa reinar para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento da pessoa dele. Louvado seja Deus. Como nós podemos crescer? Como é que a gente cresce, né? A gente cresce orando, né? Louvado seja Deus. Lá em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer: orai sem cessar. Ore sem parar. Ore deitado, ore sentado, ore em pé, ore no trabalho, ore andando, ore na sua cozinha, lavando roupa, onde você estiver. Ore. A oração não é necessariamente você ter que se ajoelhar, mas ore sem cessar, em espírito, em verdade, no seu coração, na sua mente. Esteja em pleno contato com Deus, online, 24 horas. Jesus foi exemplo para nós. Tudo que Jesus ia fazer, ele se retirava e ia conversar com o Pai, pedir orientação em tudo que ele ia fazer na vida dele. Glória a Deus, isso é exemplo para nós. Então, como é que a gente cresce espiritualmente? Orando. Aleluia. Depois, lendo a palavra de Deus, estudando, meditando na palavra de Deus, como eu li lá em Josué 1:8, né? Meditando nessa palavra de dia e de noite. Quando a gente medita, essa palavra ela tem poder para transformar, tem poder para salvar, para curar, tem poder para libertar, tem poder para transformar, converter o mais vil pecador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, como crescemos espiritualmente?
Congregando, irmãos. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. Vamos lá, nós precisamos congregar. O que é congregar? Congregar é se reunir em assembleia com outros irmãos para aprender de Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo escreveu assim. Versículos 15 e 16, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, que é a igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Congregar, glória a Deus, é crescer espiritualmente. Sabe por quê? É porque é na congregação que Deus permite o joio e o trigo crescer juntos. É porque na congregação Deus permite as tribulações para que a gente venha crescer. Glória a Deus. É as perseguições, são as calúnias, são as pedradas, é a difamação, é a rejeição, tudo. É por isso que muita gente não entende por que tantas coisas acontecem dentro da igreja. A igreja não era para ser perfeita, a igreja não era para ter amor, mas olha, amados, crescer na graça e no conhecimento de Deus requer você crescer na prática. E se você quer ter amor, Deus vai permitir na minha e na sua frente pessoas tribulosas para que você, dessa tribulação, desse aperreio, dessa situação com pessoas que são tribulosas, que estão lá dentro também, a gente venha crescer, aprender com Jesus a amar. Aleluia! É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Então, congregar faz parte do crescimento da igreja. Assumir também nossas responsabilidades, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 5 e 7. Ele vai falar a respeito. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades, ser quem nós somos, né? Glória a Deus. Assumir nossos erros, assumir nossas qualidades e continuar caminhando com Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é fiel. Crescer, meus amados, não é uma opção. Crescer é uma necessidade da igreja do Senhor. É como andar de bicicleta. Se você não estiver pedalando nessa bicicleta e olhando para frente, você vai cair. Não é verdade? Nós precisamos estar em movimento. Precisamos, para crescer, estar em movimento. Se você não se move, se você não está em movimento, você vai morrer, você vai cair, você vai tropeçar, né? Louvado seja Deus. Então precisamos estar em movimento. Somos o barro na mão do oleiro. E olhe que o oleiro, para trabalhar com o barro na roda, a roda precisa estar em movimento. E movimentar-se é trabalhar para o Senhor, é fazer a obra de Deus, é caminhar, glória a Deus. Crescer não é fácil, né? É um processo doloroso, como eu já falei. Mas lembre-se, todos nós, quando nós nascemos, antes de nós andarmos com as nossas próprias pernas, a gente se arrastou, a gente engatinhou, glória a Deus, a gente precisou de uma mão, não é assim? Então a gente tem que lembrar sempre disso. Né? Jesus, ele vai nos ensinando a cada dia é uma nova experiência, cada dia é um aprendizado com o Senhor. Graça, vamos falar da graça agora. Crescer na graça e no conhecimento. Já falei aqui sobre crescimento, né? Agora vamos falar da graça. O dicionário Aurélio vai dizer que graça é mercê, graça é uma dádiva, é um presente, é um dom. Glória a Deus. E nós sabemos, né, pela Bíblia, pela leitura da Bíblia, que graça é um favor imerecido. Não merecíamos a graça de Deus. Merecíamos sim a ira de Deus, porque somos pecadores. Mas a graça de Deus nos alcançou. Louvado seja Deus por isso. Sem a graça de Deus, não poderíamos jamais, glória a Deus, nos comunicarmos com o Senhor, ter uma comunhão com Deus. E a graça de Deus se manifestou entre nós, na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.
Glória a Deus. Lá em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, Pedro vai dizer que Deus, ele abate os exaltados, ele rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E o que é ser humilde, irmã? Ser humilde é você reconhecer que você não merece nada, mas que Deus, ele lhe dá o amor, porque o amor dele é tão grande, como diz lá em João 3,16, que ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu filho. Ele constrangeu o seu próprio filho. Seu próprio filho foi constrangido, foi humilhado, foi chicoteado 40 vezes, foi cuspido no rosto, levou uma coroa de espinhos, foi zombado, escarnecido. E mesmo assim, ele não revidou, ele não murmurou, ele foi até o fim. Sabe o que é graça? Graça é eu e você se chegar perto da cruz, olhar para cima e se constranger diante do sofrimento de Jesus. É como se você estivesse debaixo da cruz de Cristo ali naquele momento. E aquele sangue de Cristo e aquela água que jorrou do lado dele quando ele levou a lança do lado, cair por cima de você, isso é graça. Aleluia, ele dá um banho com esse sangue, com essa água que purifica. Graça é você ser constrangido, sentindo a respiração de Jesus indo embora. Mas quem merecia não era ele, era nós, esse sofrimento. Graça é você e eu nos chegarmos a Deus para ele se chegar a nós, como diz a Bíblia, né? É a gente se colocar diante dele, ó, em silêncio, né? Como diz o salmista, ele diz: calem-se todos os moradores da terra. Glória a Deus diante de Deus. Crescer na graça é você pegar esse favor que Deus nos deu e não desperdiçá-lo por qualquer besteira. Ah, não quero mais nem ir para a igreja porque a irmã passou por mim e não deu a paz. Ah, não quero mais não porque eu vou para a igreja, eu vejo tanta coisa errada, quero mais não. E pula de igreja em igreja ou fica desigrejado. Né? Isso aí é menino na fé, é pessoa que não cresceu ainda na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Porque quando eu e você somos constrangidos verdadeiramente pelo sacrifício de Jesus, a gente não deixa ele por nada nesse mundo, nem por ninguém. A gente não anda mudando de igreja, nem anda saindo da comunhão com os nossos irmãos, ainda que os irmãos eles façam coisas erradas, sim. Faça você a sua parte, faça eu a minha parte, glória a Deus, né? A gente sofre, a gente padece, mas como eu falei, faz parte do crescimento. Louvado seja Deus. Aleluia. Graça é você valorizar esse favor de Deus em obediência à palavra de Deus, né? E para obedecer a palavra de Deus, precisamos conhecer, né? Então vamos ao conhecimento. Crescer, já falei. Graça, também já falei. E conhecimento. O que é conhecimento? Dicionário Aurélio vai dizer que conhecimento é o ato ou efeito de conhecer algo ou alguma coisa. Biblicamente, conhecimento é ciência. Conhecimento é razão, é saber, glória a Deus. Crescer em conhecimento à medida que nós obedecemos a Cristo. Aleluia. João 14, 21, Jesus disse, vamos ler, quero ler para vocês, João 14, 21. Olha o que foi que Jesus ele disse com relação ao crescimento espiritual na vida de cada um de nós. João 14, 21. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Jesus ainda disse mais: sereis meus amigos, se fizeres o que eu mando. Aleluia. Louvado seja Deus. Como eu disse, não é fácil, mas é glorioso, glória a Deus, né? Crescer em conhecimento é obedecer, né? É entender a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós crescemos em conhecimento, nós nos livramos da mentira que a gente vivia antes. Nós nos livramos do engano, das heresias, das falsas palavras, dos falsos profetas. Louvado seja Deus. Lá em João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra maravilhosa. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Conheça Ele.
Conheça a cada dia, se chegue mais perto dele, tire um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus, para meditar nessa palavra. Há um tempinho que eu meditei aqui, olha quanta coisa Deus me deu. Se eu não tivesse lido, eu não sabia não, eu não saberia. Glória a Deus, porque nós não sabemos nada. A gente acha que sabe tudo, mas a gente não sabe nada. E quanto mais a gente sabe de Deus, mais a gente tem que ter humildade e reconhecer que não sabemos de tudo. Precisamos conhecê-lo a cada dia. Deus, ele se fez conhecido, como eu falei, pela pessoa do seu filho, né? Lá em João 14, 6 ao 9, olha que coisa maravilhosa. Jesus disse assim, João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceria o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. E aí Filipe, né, se levanta e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E aí Jesus vai responder: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eita glória! Os discípulos andavam todo dia com Jesus, via todos os milagres, prodígios, maravilhas e queria conhecer o Pai. Glória a Deus. Jesus é a imagem do Pai. Glória a Deus. Jesus é a graça. Jesus, aleluia, é a palavra, é o caminho, é a vida. É o Pai manifesto em carne e osso. Ele diz: quem vê a mim, Filipe, vê o Pai, porque eu e ele somos um. Aleluia. Conhecer a Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecer a Jesus faz a gente vai se sentindo cada vez mais pequenininho, do tamanho de uma formiga. Porque muitas das vezes a gente quer ser grande, né? Mas a gente tem que entender que grande é o Senhor. Louvado seja Deus. Quem é, quem pode, quem faz é o Senhor. E se nós não tivermos de lá, se não vier de lá, a gente não tem nada. Glória a Deus. Jesus disse em João 11, 28 e até o 30, ele diz assim, olha: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ser humilde é reconhecer que você não pode, não faz, glória a Deus, e que precisa de Deus, para aprender todos os dias, né? Então foi essa palavra, meus irmãos, que o Senhor me deu nesta tarde, né? Estou aqui aprendendo com Jesus, agora vamos colocar em prática, né? Esse é o mais difícil, colocar em prática, porque as nossas imperfeições, as nossas falhas estão aqui, na nossa carne. E nós precisamos lutar dia após dia contra ela. Aleluia. Para fazer não mais a vontade dela, mas a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz, no nosso lugar, para hoje nos dar uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida em obediência, uma vida em crescimento espiritual na presença dele, crescendo na graça, aleluia, nesse favor de Deus e no conhecimento, na vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Eu quero dizer a você que ainda não fez uma aliança com Jesus, você que ainda não conhece Jesus, que só conhece Jesus em dia de sexta-feira santa, em filme de Paixão de Cristo, mas que não tem intimidade com Deus ainda, corra para os pés do Senhor, mude de vida. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de conversão, eu estou falando de transformação. O Senhor, ele quer vir buscar uma igreja transformada. Igreja sou eu e você. E se nós ainda formos os velhos homens, velhas mulheres, a gente nunca vai subir com Jesus. Precisamos a cada dia. O processo é lento. Cada um tem um processo diferente. Uns amadurecem mais rápidos, outros amadurecem mais devagar. Mas o que importa é estar na presença de Deus, buscando, tentando, se esforçando, aleluia, perseverando e aprendendo com Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Compartilhe em nome de Jesus. Tem pessoas que precisam ouvir. Amém? Fica com Deus, né? A paz do Senhor a todos. Jesus abençoe cada um de vocês. Vamos orar, né? Para a gente terminar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra maravilhosa. Glória a Deus, que nós venhamos crescer, Senhor, a cada dia na graça e no conhecimento da Tua pessoa. Pai, abençoe cada um desses que estão ouvindo esta palavra, que estão vendo esse vídeo.
Deus querido, ensina através do teu Espírito Santo. Nos dê humildade de coração para que a gente venha reconhecer que precisa aprender contigo. Pai querido, nos ensina, Senhor. Tira de nós todo o nosso eu. Destroniza o nosso ego e se assenta no trono da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego cada um nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço por tudo. Amém. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus. Vá lá no meu canal do YouTube, se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe em nome de Jesus. Tem pessoas precisando ouvir. Faça parte desse reino, faça a sua parte e cresça na graça e no conhecimento. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor a todos.